Mis queridos hermanos, queremos compartir la palabra de Dios hoy sobre últimos tiempos. No podemos dejar de hablar de los últimos tiempos y la venida de nuestro Señor Jesucristo que se acerca cada vez más. Las señales de los últimos tiempos nosotros observamos todos los días en las propias noticias. De tal manera, cada día hay noticias nuevas y muchas personas no están enterados de alguna noticia. Es muy importante, el reloj de Dios para nosotros es Israel. Es importante observar las noticias de Israel y del mundo, lo que está pasando en el mundo. En este último tiempo, las personas se han procurado de todos los lados a saber, ¿será ya los últimos tiempos? Estamos já no Apocalipse. Jesus vendrá agora. Quando vendrá o Senhor? Quais as señales? São perguntas que estão a diário na internet. É importante nós entender e ubicar-nos no calendário para saber. Há muitas pessoas que pensam, já entramos na grande tribulação, já estamos no Apocalipse. Quero dizer-lhe que todavia não. No tempo que estamos agora se encontra chamado princípio de dolores. Nosso calendário agora, nós estamos esperando o grande momento de la venida de nosso Senhor Jesucristo. Pero quero destacar dos señales muy importantes de los últimos tiempos. Quiero que abra su Biblia aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, a partir del versículo 1 en adelante. 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 en adelante, que dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos, que no se mueva fácilmente de su forma de pensar. Observe que el apóstolo ya está instruyendo a la iglesia de los últimos tiempos. Y dice, no se alarmen, porque el Espíritu mismo dice, no por palavra, nem por carta, como se o dia do Senhor já estivesse já chegado. Porque não será assim. E disse acá no versículo 3, nadie os engane em nenhuma maneira, porque não vendrá sem que primeiro venga a apostasia e seja revelado el hombre de perdição, ou el hombre de pecado. Quero parar um pouquitito aqui para hablar de dos señales poderosísimas en este último tiempo que la iglesia tiene que estar en alerta. Aquí primero habla, el apóstol Pablo dice de la venida del Señor y nuestra reunión con Él allá arriba. Pero el Señor vendrá y dice dos cosas. Primero habla de apostasía y segundo habla sobre el hombre del pecado. Es muy importante que la iglesia tenga conocimiento. Recuerde, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Es momento en que la iglesia debe buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, ahora se hace falta conocer también de la ciencia, conhecer das coisas que estão sucedendo. É importante saber também agora sobre os acontecimentos geopolíticos, lo que está ocorrendo en el mundo de uma forma general de la globalização. É necessário conhecer para que não esté afligido, disse o apóstolo Pablo, que não te atemorices, não te mueva de la doutrina, de tu forma de pensar, por causa de las coisas que vão a suceder. Delante de los momentos que estão acontecendo, muitos já se estão movendo de sua forma de pensar. Quero chamar a atenção a você, meu querido hermano e hermana que está escutando esta palavra, em sua casa, em seu auto, em sua oficina, em donde esteja neste momento, por meio de la internet. Pero quero advertir,
la señal muy fuerte para este tiempo se llama la apostasía. Pero ¿qué es la apostasía? Entonces, la apostasía es el abandono y el enfriamiento de la fe. Queridos hermanos y hermanas, es necesario atender que en los momentos finales habrá un enfriamiento de la fe. Siempre he dicho eso y estoy viendo. Nosotros observamos en las noticias, observamos esto, lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos observando las noticias general. Observe lo que está escrito en el libro de San Mateo, capítulo 24 y versículo 12. El propio Señor Jesucristo dijo: y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas personas se enfriarán. Y les digo que esto ya está pasando. Las personas se están enfriando en la fe. En este momento de dificultad, hay muchos que se están acercando a Dios, pero hay otros que se están alejando de Dios. Hay muchos que están buscando más a conocer las escrituras y los tiempos y entender, pero hay otros que se están apartando. Cuidado que no se esté apartando de la fe. Este proyecto de apartar la iglesia y los cultos, esto naturalmente uno se va enfriando. Y quiero decirte, el enemigo está detrás de todo eso. Pero es necesario como iglesia atender que no pierda la fe, que no pierda la esperanza. Mantenga encendido la llama de la fe. Mantenga encendido tu convicción. Mantenga encendido este valor cristiano. Y mantenga siempre en su casa, conectada, en línea con Dios, con la iglesia. No te pierda este momento maravilloso. No te pierda el contacto con el Espíritu Santo. Por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. En 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1 también dice: el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, lo que estamos hablando hoy, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Está escrito claramente en 1 Timoteo 4:1. Que no te engañe, mi hermano. Muchos se están apartando de la fe, apartando de la palabra, apartando de la iglesia, apartando de las reuniones, apartando de los momentos que son llamados como últimos momentos. Que usted quiera o no, estamos en los últimos tiempos, último momento, y es necesario saber que el diablo con toda astucia y con todo engaño va a inventar muchas cosas y mucha gente va a creer y se va a apartar del Dios vivo. Y la advertencia dice: en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Si alguno es de Cristo, cuídense, si es que no está durmiendo. Por eso dice en Efesios capítulo 4, versículo 14: despierta tú que duerme y te alumbrará Cristo. Si te estás durmiendo, si te das cuenta que tienes una sonolencia espiritual, despiértate para que no te quede para atrás. Recuerda, muy famoso la película Dejados para Atrás. Lamentablemente, estamos en un tiempo récord. En San Lucas capítulo 18, versículo 8, el propio Señor Jesucristo hace una pregunta en el texto cuando dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Mantiene usted la fe viva en su corazón? ¿Mantiene usted vivo la fe, la esperanza de la venida del Señor Jesús? Porque muchos ya no lo esperan, muchos ya no lo creen, muchos ya no están esperando estos días.
lamentablemente observamos que en los últimos tiempos parece que muchos de los cantantes ya no cantan las músicas, los himnos de adoración, de la esperanza, de la gloria del Rey de Gloria, del Señor de señores, que vendrá en las nubes a buscar un pueblo santo, un pueblo que le espera. La iglesia dice: Maranata, Maranata, ora ven Señor Jesús. Lamentablemente, muchos cristianos hablar de la venida de Jesús parece que no le alegra tanto. Estão mais preocupados com as coisas terrenales, estão mais enfocados com as coisas deste mundo. É claro, Jesucristo dijo claramente: el día y la hora nadie lo sabe. E por isso ele disse: negociar hasta que venga. Não deixe de construir, não deixe de comprar, não deixe de vender, não deixe de projetar. Pero antes, buscar primeiro el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscar el reino de Dios en primer lugar. El enfriamiento de la fe es notado por las actitudes, es notado por las excusas que muchos cristianos dan concernente a la iglesia, concernente a Dios. Los cristianos de hoy, muchos están con miedo de un virus. Cuando los cristianos del tiempo pasado, ellos no tenían miedo a la espada, ellos no tenían miedo a las tormentas, ellos no tenían miedo a nada, desde que Dios poderoso esté con él. Cuando uno tiene a Dios, él no tiene miedo a la enfermedad, él no tiene miedo a cualquier otra cosa, porque la unción de Dios, el poder de Dios está sobre él. Aleluya. El cristiano fiel y verdadero nunca, jamás va a echar culpa a nadie. Si está enfermo, Jesucristo sana. Y si el Señor no sana y murió, gloria a Dios, ya está con el Señor. A lo mejor es su voluntad. El mayor temor, la gente tiene tanto miedo del virus, del coronavirus. Si tuviera tanto miedo del pecado, miedo de Dios, como tiene del virus, muitas coisas não estariam acontecendo. Então, meu querido hermano, en este momento Jesus disse: mirar porque já está a las portas, mirar para arriba, esperar el Señor y el Salvador. Haga todo lo que tenga que hacer, no deje de trabajar, no deje de estudiar, no deje de hacer sus cosas, pero mantenga la fe encendida, que el fuego espiritual no se apague, que no se apague el fuego, que no se apague esta llama espiritual, y despierta los unos a los otros, porque la apostasía es evidente que já está en el mundo. La apostasía é quando uno já se volve em contra de Deus, em contra de la iglesia, em contra del pastor, em contra de las doutrinas, e buscam para si pastores, e buscam excusas em contra de la adoração, em contra de su próprio Deus. Lastimosamente, muitos en estos tiempos se apartarão de las iglesias, se apartarão de Deus, se enfriarão en la fe, e estos são os que se quedarão para trás. La outra gran señal, hablamos de la apostasía. Cuidado, mi querido hermano y hermana, que não esté frio en la fe, que não te esté perdendo la fe. La segunda cosa que habla el texto es sobre la manifestación del hombre del pecado. Esta señal es evidente. Estamos vendo claramente que o mundo todo se está preparando para uma globalização. O mundo todo está preparando-se para um solo governo. O mundo todo está preparando para uma sola organização, donde sabemos que uno vai reinar sobre isto. O mundo tendrá muitas surpresas, pero todo se está preparando para isto. E você que tem o entendimento do Todo-Poderoso saberá discernir isso. Há muitas coisas que já não se podem dizer. Há coisas que tem que entender. Jesucristo disse: eu vengo e les digo a verdade e não me crees. Pero vendrá um outro, dirá mentiras e lo creerán. A gente crê em todas as mentiras que se dizem sobre o coronavírus.
La gente está assustado por causa de isto. La gente está atemorizado por causa de isto. E quantas fake news, e quantas histórias, e quantas notícias manipuladas. E la gente está atemorizado e está morrendo. Esta é hora de mirar ao Senhor. Esta é hora de manter firme tua fé. É certo que quantas notícias vêm sobre a economia e sobre todas as coisas, pero aqueles que mantêm firme com confiança, Deus sempre tem um escape. Se Deus pudo fazer milagros a Israel em meio do deserto, eles passaram 40 anos e não lhe faltou nada. Deus mandou água de la roca, Deus mandou pão del cielo, Deus abriu o mar rojo, Deus lhe protegeu, lhe mandou uma nuvem de dia, Deus lhe mandou coluna de fogo, Deus lhe protegeu. Esse Deus é o mesmo ayer, hoje e sempre. ¿Acaso nosso Deus está morto? ¿Acaso suas manos estão encorridas para que não possa fazer milagros? Esse é o momento de ativar tua fé. Esse é o momento de ativar tu espírito. Esse é o momento de buscar a Deus. Esse é o momento de crer na palavra, porque nosso Deus é Deus vivo, é Deus que manda em todo, que tem controle de todo. Não creemos em coincidência, nós creemos em providência. Aleluia. Nosso Deus é Deus que tem todo o controle. Nada acontecerá sem seu permisso, nenhuma coisa. E por que andar em temor? Quando a Bíblia diz: não os atemorizeis, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: não temas. Todos os dias disse: não temas, não temas, porque he aqui, estou com vosotros hasta el fim, hasta la consumição de los siglos. Jesucristo está conosco. E se Jesucristo está conosco, aunque venga el diablo, aunque venga el hijo del diablo, aunque venga todos os seres, aunque venga todos os demônios, poderoso é Deus para proteger-nos, poderoso é Deus para guardar sua igreja, poderoso é Deus para fazer milagros, poderoso é Deus para dar-nos livramento, poderoso é Deus para dar a provisão, porque nós não dependemos de coisas nem de seres, nós dependemos de Deus vivo. Deus tem prêmio, Deus tem regalo, Deus é dono do ouro e da plata. Deus suplirá nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em Filipenses 4:19 está escrito: se lo crees, milagros acontecerão em sua vida. Milagros acontecem na vida de los que creem. Mas estamos vendo que esta segunda señal, observe o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e disse, versículo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 em adelante, que nadie os engane, porque o Senhor não vendrá antes que manifeste a apostasia e seja revelado el hombre de pecado. Quem é este homem de pecado? Mira o que diz a Bíblia, as características. El que tem entendimento, escucha: este se opone sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Los anticristo, porque há muito anticristo, se vão a levantar em contra da igreja. Todo que se levanta em contra da igreja é um de los anticristo. Todo que está em contra da igreja, que proclama o nome de Deus, está por inspiração diabólica, espíritos malignos. É por isso que a igreja tem que estar preparado, que seja aqui, que seja no templo, que seja em casa, que seja na cárcel, que seja em donde seja, devemos crer e proclamar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Ele é o único Deus, Ele é nosso Cristo, Ele é nosso Senhor. Aleluia. Mas este que se opõe contra todo, mira, siga leyendo. Ele disse: ustedes sabem bem que há um que lo detiene, versículo 6, hasta que de en medio sea quitado. Quem é este? O Espírito Santo que está na igreja. Mientras a igreja esté aqui na terra, o Espírito Santo na igreja, não há demônio, não há potestade, não há nada, não há nenhuma organização que pode destruir a igreja. Amém? Recuerda que Jesucristo disse:
Las portas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia no es el templo, la iglesia eres tú y yo. La iglesia adora a Dios, porque muchos cristianos adoran a Dios en China, en Cuba, en muchos lugares, aún en Corea del Norte, en varios lugares. Ellos adoran a Dios aunque sea en cueva, aunque sea escondido, aunque sea en la cárcel. No puede, como dice el apóstol Pablo, le echaron en la cárcel, le ataron de pie y mano. E Paulo começou a cantar. Está escrito em Hechos, capítulo 16, versículo 25 em adelante. E disse que ele estava atado e estava bem adentro com el cepo. Mas Pablo e Sila não se quedou triste e perguntando por que Deus permite, por que estou triste, ou por que vem isto ou aquele. Se é prova, passa tu prova, porque o Senhor não te deixará solo, Ele passará contigo, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições del justo, mas o Senhor livrará de todos. Salmo capítulo 4, versículo 34, 37, versículo 4. Observe o que dice las escrituras. Entonces Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios. E mientras eles alabaram, glorificaram ao Senhor, a Bíblia diz que um estrondo sacudiu o cimento e as portas todas se abriram e se cayeron todas as cadenas. Então aquele homem que estava guardando o carcereiro e vindo e se quedou atônito e começou a gritar e queria se sacar a vida. Então Pablo lhe gritou e lhe disse: não te haga nenhum mal, estamos todos aqui. Varones que hago para que seja salvo. Hechos capítulo 16, versículo 31. Creei no Senhor Jesucristo e serás salvo tu e tu casa. Então este que se manifesta contra todo. Observe versículo 9. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. La venida de este impío será conforme Satanás, com toda inspiração e engano, señales e prodígios mentirosos. Lo que mais se vai manifestar no mundo são mentiras, com todo engano de iniquidade para los que se pierden, porque não receberam o amor de la verdade para que sejam salvos. E Deus, e eu creio que já está enviando, mira, Deus enviará um poder de error. O poder del error, que já creio que já está atuando no mundo. Nós estamos agora, o calendário é princípio de dolores. Versículo 11 diz: por esto Deus les enviará, porque não creem a verdade, les enviará um poder engañoso, poder del error, para que cream a la mentira e em lo falso, a fim de que sejam juzgados e condenados, porque não crederam a verdade, nem se complaceram em la iniquidade. Por não crer a la verdade, Deus envia um poder del error ao mundo. E eu creio que este poder já está actuando no mundo. Agora todo lo correto é lo errado. Lo cierto está mal e lo malo é lo que está bem. O mundo está assim. E aqueles que predicam a palavra devem predicar. Não se quedem omitidos, porque a omissão também é um pecado. É necessário falar e predicar a palavra do Senhor. Jesucristo é o mesmo ayer, hoje e sempre. A promessa de Deus é sempre de restauração, é de perdão, é de milagro. Deus sempre está listo para bendecir. Estes são últimos tempos. E se escuta esta palavra, Deus te está despertando. É hora de despertar. Lo que há de venir, vendrá. Já está no mundo. Já está ativando o poder do anticristo, o poder do engano. A gente já está perdendo o amor. A gente já está confundida. A gente já está temerosa. A gente já está com tantas enfermidades e com tantos problemas. Pero a promessa do Senhor é que nos livrará hasta aquele dia que Ele venga. Então, igreja do Senhor, levanta-te, porque a missão não ha terminado.